Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal do Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço a sua audiência. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link para os seus amigos e contatos. Sou muito grato. Estamos falando sobre os disfarces do diabo. E hoje eu quero novamente reportar-me ao texto bíblico de 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 13, onde lemos o seguinte: Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Paulo está defendendo o seu apostolado. Pessoas mentirosas, gananciosas, falsificadoras da palavra e, por causa disto, servos de Satanás, entraram na igreja de Corinto e se apresentaram como verdadeiros representantes dos apóstolos, representantes de Cristo, ministros do Evangelho, pastores do rebanho. E o apóstolo Paulo está combatendo este grupo de falsos líderes que estavam recebendo por parte da igreja a atenção devida e obediência aos seus falsos ensinamentos. A palavra ministro significa servo, alguém que está a serviço. No caso do texto bíblico, Paulo está falando sobre os pastores, os anciãos, os presbíteros, os episcopos, aqueles que cuidavam do rebanho de Deus. Estas pessoas são ministros, serviçais de Cristo. E diz o apóstolo Paulo que aqueles enganadores chegavam na igreja e se apresentavam como verdadeiros ministros de justiça, ou seja, eram pessoas boas, eram pessoas generosas, eram pessoas que, à luz, a uma primeira análise, eram pessoas ilibadas. Mas o que destacava estas pessoas dos bons, porque eles eram maus? O que fazia deles pessoas más, se não era aquele disfarce de grande bondade? É que as suas palavras eram corrosivas e elas contradiziam o Evangelho de Cristo e a palavra de Deus. Nos dias atuais estamos vendo isto. Uma velha geração de pastores está dormindo no Senhor. E um grupo de falsos ministros do Evangelho, só que formados, com muitos bacharelados, com mestrados, com doutorados, com MBA, com todas as especializações possíveis, estão ganhando os púlpitos e a direção das denominações e vão corroendo a herança cristã que nossas igrejas receberam das mãos dos pioneiros, que por sua vez receberam das mãos dos missionários, que por sua vez receberam das mãos dos apóstolos. Se nós entrarmos em muitas igrejas hoje, encontraremos um grupo de ministros que parecem ministros de justiça, porque eles distribuem muitas cestas básicas, eles fazem muitas bondades aparentes, eles falam muitas palavras bonitas e que edificam o coração das pessoas, e estas pessoas sorrateiramente são conduzidas ao erro e a se afastarem totalmente da palavra de Deus. Muitas denominações históricas, tradicionais, só destas igrejas só sobraram as propriedades e, quando muito, o nome da denominação daquela igreja, porque o miolo já não é mais o mesmo. Transformaram as suas igrejas em casas de espetáculo.
fizeram do ministério animadores de auditório e pessoas que conseguem mobilizar grandes massas para angariar dinheiro, que em primeiro lugar é para o benefício do próximo e posteriormente para o próprio benefício destes falsos ministros e de seus projetos megalomaníacos, que nem de longe expressam o que verdadeiramente uma igreja cristã deveria expressar. Mas também ministros de justiça podem ser aqueles que lideram um país e que se parecem tão bons, mas que na verdade não passam de grandes enganadores. Juízes que administram a vida de uma sociedade, que têm a obrigação de dizer o que é constitucional e o que não é constitucional, o que é certo e o que é errado, conseguem perverter o juízo de uma maneira tal que deixa perplexas as pessoas de bem. Por exemplo, a raça humana depende da procriação para poder dar origem à sua nova geração. Mas juízes travestidos de ministros de justiça batem o martelo autorizando o aborto dos bebês. E não apenas isto, mas agora não há mais sequer idade para que estes abortos sejam realizados, a ponto de bebês já formados poderem ser destruídos dentro do ventre de suas mães, que são assassinas. E mais ainda, além disto, eles conseguem fazer isto com os ares de crueldade. Agora mesmo li matéria onde um destes ministros de justiça permitiu que fosse aplicado no bebê, no ventre da mãe, um veneno que traz um sofrimento indizível para aquela pobre criatura. Mas a nossa sociedade não percebe. Nós protegemos um ovo de avestruz, protegemos uma tartaruga, protegemos um mico-leão dourado, consideramos vida um ovo, mas consideramos os fetos, os embriões, como um pedaço do corpo materno, onde a mãe tem direito de fazer o que quiser. Ministros de justiça, na verdade, demônios disfarçados de ministros. Pessoas que prometem para um país, para um estado, para uma cidade, uma série de coisas boas, conseguem angariar os votos dos incautos. E esta grande maioria coloca pessoas inadequadas à testa dos governos, à testa da administração pública, que vão acabar com o sistema financeiro, vão acabar com os empregos e vão acabar com a dignidade de toda uma cidade, de um estado ou de um país. Satanás se disfarça de bons políticos, de bons líderes, de bons juízes e engana as pessoas. Por isso a Bíblia diz: cuidado! Nem tudo aquilo que parece justo é de fato justo. Nós devemos olhar bem. Há ministros, líderes de denominações supostamente cristãs, que se vestem de branco e parecem um anjo do céu, e que são adorados como verdadeiras divindades e sucessores dos apóstolos. Mas quando abrem a boca, eles mostram ao que vieram. São contra a criação de Deus quando Deus criou homem e mulher. São contra a criação de Deus quando Deus criou o casamento monogâmico. São contra a criação de Deus quando impediu o aborto. São contra a criação de Deus quando impediu o tipo de comportamento pecaminoso e desenfreado da raça humana. Cuidado, estamos cercados de pessoas onde Satanás está se apoderando da mente e da missão dessas pessoas, transformando-as em ministros de justiça à luz da maioria das pessoas, mas que aquele que teme a Deus é capaz de ler nas entrelinhas o que tais pessoas são e o que tais pessoas fazem. Cuidado, não caia
nos disfarces do diabo. Nem todos aqueles que se dizem justos, que têm o poder da lei em sua mão, o poder da gestão pública ou o pastorado e a direção de uma igreja ou de uma denominação, são de fato ministros do Senhor. Podem ser pessoas a serviço de Satanás. Satanás está disfarçado de ministro de justiça. Que Deus nos poupe das horas amargas que podemos enfrentar com tais ministros e que na oportunidade de trocá-los, que Deus nos dê a graça e o poder de fazê-lo de forma ordeira, justa, correta e bíblica, seja nas nossas igrejas, livrando o pastorado delas de pessoas que não são apropriadas, seja num país através de eleições limpas, democráticas e claras, onde seu voto possa ser conferido, seja através de uma justiça onde pessoas ilibadas que obedeçam à lei subam ao poder e tenham direito à caneta judicial. Oremos. Santo Deus, obrigado pela oportunidade de pregar a tua palavra e anunciar os disfarces do diabo para que o teu povo se esclareça e não caia em suas armadilhas. Que nós deixemos de chamar ao que é mal de bom e deixemos de acreditar em vestimentas claras e límpidas, em sorrisos e em pedidos de oração, como se fossem de ministros do Senhor, quando na verdade são lobos disfarçados de ovelhas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de pregar a palavra. Eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã, onde propago e prego a Santa Palavra dia após dia. Gostaria de instar com você para que o seu coração tenha um desejo missionário. Através do Ministério Essência Cristã, você pode ser um cooperador com a obra de Deus e pode ofertar para o trabalho do Senhor através desse Pix, como o qual o Ministério Essência Cristã terá condições de dar continuidade com dignidade à proclamação e à consagração com as mensagens do Senhor. Agradeço por você ter vindo assistir e peço a você que não perca os nossos próximos vídeos. Que Deus o abençoe e até o próximo, se Deus quiser. Tchau.